Ainda falando sobre como transformar o Muay Thai em um produto, né? Agora a gente vai falar sobre a importância do passo 2, que é determine um prazo. No passo 1 a gente falou sobre criar um nome. E por que é importante você criar um nome, uma marca para suas aulas de Muay Thai. Agora a gente vai para o passo 2, que é determine um prazo, certo? Como assim determinar um prazo? Antes de explicar como você tem que determinar um prazo, eu quero te dar um exemplo básico aqui para você entender mais do que eu estou falando. Eu venho pesquisando sobre aulas de inglês, certo? Eu venho querendo aprender inglês há um tempo. E aí eu pensei assim, poxa, eu quero aprender inglês de um jeito rápido, né? Que eu sei lá, eu quero o mais rápido possível já estar entendendo inglês, já estar falando inglês. Beleza. Aí eu fui no CCAA, fui pesquisar no CCAA aqui. E aí eu vi o site deles aqui, CCAA é um curso de inglês e espanhol, né? Eu achei super bacana. Mas o CCAA ele tem assim um título logo assim, ó. Um novo idioma para você se divertir. No CCAA é assim, quanto mais você aprende, mais quer ir além. Com um método leve, dinâmico e envolvente, toda aula se transforma numa experiência enriquecedora. Aqui você entra com a vontade de aprender e sai com a vida cheia de possibilidades pela frente. Eu achei legal esse título, eu achei legal o slogan dele, né? O textinho que a gente chama de headline, né? Mas o CCAA não me convenceu. Eu não compraria o curso de inglês do CCAA. Sabe por quê? Porque o curso de inglês do CCAA, ele tem um nome, é um curso de inglês e espanhol, mas ele não tem um prazo. Aqui, hora nenhuma, fala com quanto tempo eu vou falar inglês, com quanto tempo eu vou aprender inglês, em quanto tempo eu vou entender o inglês, certo? Então, como eu não sei o tempo que eu vou aprender ou entender ou falar, eu acabo inconscientemente entendendo que aqui é uma prestação de serviço. Eles vão me prestar um serviço de aulas de inglês. E qual é a diferença disso? A diferença é que eu posso aprender inglês em 6 meses ou eu posso aprender inglês em 10 anos. E enquanto eu aprender inglês se eu for aprender inglês em 6 meses, vai ser ótimo para mim. Mas se eu for aprender inglês só com 10 anos, isso vai ser péssimo. Eu vou demorar muito, eles vão ganhar muito dinheiro às minhas custas, eu vou ficar pagando sempre por isso. Então, para mim, é uma prestação de serviço. Eles vão me dar o serviço, né? Eles vão me ajudar em como eu posso aprender inglês, certo? Então eles vendem um serviço, o CCAA eles vendem um serviço. Mas eu vou dar um exemplo de como o CCAA poderia me vender um produto, né? Eu vou mudar o slogan dele aqui para vocês entenderem isso, né? CCAA, curso de inglês e espanhol. Eles usam, né, um novo idioma para você. Eu vou usar assim, aprenda inglês em 6 meses, certo? Já deu uma outra identidade, já deu uma característica mais tangível, mais palpável, né? Se ele me fala assim, aprenda inglês em 6 meses, entenda tudo em inglês em 12 meses. Aprenda como falar inglês em 2 anos. Deu para entender? Agora ele está me vendendo um curso que me ensina a falar inglês em 12 meses, em 2 anos. Então ele já deu mais uma característica de produto ao curso de inglês dele. Agora o curso de inglês da CCAA deixou de ser uma prestação de serviço e passou a ser um curso onde eu aprendo inglês em 12 meses. Aí a gente já sente mais a característica de produto, entendeu? É um curso onde ele tem um nome e agora ele tem um prazo. Então,
só o nome ele não dá tanto aspecto de produto. Ele é um passo. O próximo passo é você determinar um prazo. Então é isso que a gente vai fazer agora com as aulas de Muay Thai. O passo 2 é o seguinte: determinar um prazo. E como você pode fazer isso? Alex Paraná, por exemplo, ele podia usar um prazo assim, olha. Metodologia Thai Paraná. Aprenda o básico do Muay Thai em 3 meses. Ou então, se o público-alvo dele não for um público que quer emagrecer, por exemplo, curso Metodologia de Ensino Thai Paraná. Emagreça 5 quilos em 3 meses e aprenda Muay Thai de um jeito simples. Quer ver outra forma de você fazer isso? Metodologia Thai Paraná. Perca de 5 a 10 quilos em 3 meses e saia do sedentarismo. Deu para me entender? Quando você dá um prazo ao seu serviço, um nome e um prazo ao seu serviço ganha uma característica de produto. Você tá pegando o que antigamente era um serviço e passando a entender isso como um produto. E isso é excelente, cara. Quando você consegue determinar um prazo de resultado para o que você está vendendo, que são as aulas de Muay Thai, você consegue dar mais tangibilidade, você consegue agregar mais valor ao que você está vendendo. Porque a pessoa já vai comprar sabendo os resultados que ela vai ter. Aí tem muita gente que me pergunta assim: Kleber, e poxa, eu tenho medo de determinar um prazo e o aluno não conseguir esses resultados. Ou ele não vai conseguir emagrecer de 5 a 15 quilos em 3 meses, ou ele não vai conseguir aprender Muay Thai em 6 meses, né? Aprender o básico do Muay Thai em 6 meses. Então eu tenho medo de criar um prazo, certo? É aí que tá. Eu quero falar uma coisa para você. Você tem que ter na sua cabeça o seguinte, que todo mundo hoje está vivendo uma vida muito corrida, muito rápida. As pessoas elas querem resultado em um prazo de tempo. Todo mundo compra hoje um serviço baseado na qualidade e no tempo do resultado. Então você tem que ter uma promessa, certo? Mesmo que essa pessoa não consiga esse resultado, se ela conseguir um resultado próximo, você vai ter muito mais chances de ela simplesmente gostar do seu serviço, gostar do seu produto, na verdade, mesmo que ela não tenha aquele resultado, certo? Essa questão da pessoa entender o resultado é uma questão meio irrisória. Você vai vender isso para ela porque você provavelmente já conseguiu com outras pessoas. Você já pode ter conseguido que um aluno perdesse de 5 a 15 quilos em 3 meses. Ou você já pode ter conseguido ensinar o básico do Muay Thai para um outro aluno em 6 meses. Mas você tem que dar um prazo a essa pessoa. Você tem que dar esse prazo. Porque a pessoa tem que ter na mente dela um prazo tangível. Senão ela vai se sentir assim como uma pessoa naufragando. Ela nunca vai saber em que destino, o destino que ela vai chegar. Por exemplo, hoje eu compro uma passagem de ônibus. Eu quero saber em quanto tempo o ônibus sai de Salvador para São Paulo. Eu quero saber disso. Se eu fosse sem saber isso, eu não vou comprar. Se a empresa de ônibus falar assim, a gente não sabe em quanto tempo você chega, eu vou procurar uma outra pessoa que me fale, que me dê um prazo, que fale quanto tempo eu vou chegar. Porque, poxa, mesmo que eu não esteja com pressa de chegar em São Paulo, mas eu vou querer saber quanto tempo de viagem isso leva, certo? Porque tem várias outras coisas em questão. Por exemplo, se a viagem demorar mais, eu vou gastar mais. Se a viagem demorar mais, eu vou perder
a oportunidade de fazer outras coisas, porque eu vou estar mais tempo na viagem, certo? Isso tudo é meio que inconsciente, mas quando você dá um prazo, você se diferencia de qualquer outra pessoa, porque as pessoas não dão prazo, as pessoas não estipulam um prazo para as aulas de Muay Thai. Eu nunca vi um treinador de Muay Thai falar, só o Alex faz isso, mas eu nunca vi um treinador de Muay Thai estipular o prazo, falar assim, você vai aprender Muay Thai, um Muay Thai básico em X mês ou em X dias. Eu não vejo ninguém fazer isso, cara. E se você fizer isso, você vai se diferenciar do mercado muito assim, ó. Você vai praticamente se distanciar da concorrência, vai te colocar em um outro patamar. Só pelo simples fato de você determinar um prazo. Então, cara, vai por mim, confia no que eu tô falando. O próximo passo do nosso curso é determine um prazo. Determine um prazo. Você tem que determinar um prazo. Seja emagrecer X quilos em tantos dias, seja aprender Muay Thai num período X em tantos dias, ou seja, juntar os dois, por exemplo, você pode emagrecer 5 quilos em um mês e ainda aprendendo o básico de Muay Thai nesse mesmo período de tempo. Você pode juntar uma coisa com a outra. Quanto mais prazo determinado você tiver, mais específico você fica e melhor caracteriza o seu produto, certo? Então, o próximo passo é determine um prazo. Você tem que determinar um prazo de resultado que suas aulas de Muay Thai vai dar para a pessoa que está comprando, beleza? Essa é a próxima atividade. Espero que na próxima aula você já tenha um prazo em mente. Um abraço, valeu!